Olá, a paz do Senhor, seja todo muito bem-vindo aqui no canal de Lição em Bíblia com Rose, mais uma vez. Estamos nós aqui para estar trazendo o nosso segundo tópico da nossa lição de número 10 do primeiro trimestre de 2023. Nós já tivemos o tópico 1 e hoje nós vamos estar trazendo o tópico 2. Mas a nossa leitura de hoje, ela se encontra aqui em 1 Pedro, capítulo 1 e o verso 15, que vai dizer o seguinte: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vos também santo em toda a vossa maneira de viver. Então essa aqui é a nossa leitura e desde já eu te convido que nós viemos acompanhar aqui o tópico 2 para que nós venhamos entender a nossa lição. O assunto da nossa lição desta semana é sobre o avivamento na vida pessoal. Então nosso tópico 2 diz o seguinte: o avivamento espiritual do crente. E o ponto 1 diz: reservando uma agenda de piedade. À luz do que aprendemos com o salmista, percebemos que há elementos imprescindíveis para que a vida do crente seja poderosamente avivada. São os elementos que ao longo das escrituras e da história da igreja encontramos como modelo espiritual para o crente aplicar da oração e da leitura devocional das escrituras. Primeiramente, é importante que o crente reserve um tempo ao longo do dia para desfrutar de períodos especiais em que cultive a vida devocional e, consequentemente, estreite a comunhão com Deus. Salmo 55, verso 17, Daniel 6, verso 10. Amém? Então, a nossa leitura fala sobre a visão do que nós lemos e aprendemos com o salmista, que é o salmista Davi, que foi o primeiro tópico da nossa lição de número 10. Nós vimos que Davi ali, ele passou um período assim muito difícil da sua vida, não foi só um nem dois, mas nós vimos que ele tinha uma confiança em Deus, ele tinha uma vida alicerçada na presença de Deus, ou melhor, ele tinha convicção do Deus que ele servia. Então ali no deserto ele sentiu muita angústia no seu coração devido às perseguições do próprio filho e do amigo, e ele chegou a fazer o salmo, o poema que o Salmo 63 relatou. E aqui nós estamos falando sobre o avivamento da vida do crente, Apesar de sermos pessoas que vivemos atrás de fazer o certo, o correto diante de Deus, e às vezes também erramos, ninguém é perfeito enquanto vivemos nessa terra, mas enfim, fazemos o máximo que podemos para evitar coisas que venham nos prejudicar. Mas nós não estamos isentos das coisas acontecerem. Porém, a palavra de Deus nos orienta que devemos estar orando, aplicando a oração na nossa vida e também tirando um período ali aqui de busca da leitura para que nós possamos adquirir conhecimento bíblico para quando nós estiver na batalha, nós saber que Deus está conosco. Quando Jesus estava sendo provado ali, ele sentiu fome, o inimigo veio oferecer comida a ele. Jesus falou a palavra para ele, dizendo o seguinte, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra sai da boca de Deus. Então veja o quanto que é importante nós termos conhecimento da Bíblia para que nós possamos debater as hostes do inimigo. O salmista aqui, ele falou sobre esse Salmo 55, verso 6. Aqui ele diz também, em certo momento da sua vida, ele diz o seguinte: quem me dera asa como pomba. Ele ia bem para longe, descansar, ficar, digamos, livre dos problemas. E quantas pessoas, gostariam de fugir, das dificuldades, das lutas, até da responsabilidade, bem para longe. Nós devemos estar sempre buscando a Deus em oração, na palavra de Deus, para que nós possamos estar revestidas contra todas as ciladas do inimigo. Porque nós sabemos, como diz a palavra, os dias são os maus, e preparado ou não nós estejamos, ou você também, a luta bate na porta. E que nós não conseguimos evitar isso, mas tudo isso acontece. E quando acontecer, nós devemos estar preparados para nós ficarmos de pé.
É impossível fugir dessas situações, porque a verdadeira solução ninguém vai encontrar fugindo, ninguém vai encontrar em lugar nenhum, mas vai achar o refúgio em Deus. Então, o correto nós fazer como o salmista Davi fez. Nós vai invocar o nome de Deus. Davi, ele começou a orar de tarde, manhã e meio-dia. Ele buscou a presença de Deus. Por quê? Porque ele sabia que a solução de Deus, a solução dele, só quem poderia resolver era Deus. E Deus resolveu, porque Deus honra aquele que o honra. Porque a partir do momento que nós estamos levando a Deus o nosso problema, a nossa causa, porque nós confiamos que Deus é quem pode nos ajudar e Deus vai honrar, porque verdadeiramente é Ele. Então Ele quer que nós cremos verdadeiramente que Ele pode fazer não só o que nós pedimos, mas além daquilo que nós pedimos. É lógico, nós temos que estar na posição, né, para que Deus venha ter o prazer de nos abençoar. E também nós devemos lançar sobre Deus o nosso fardo, sobre o Senhor, e confiar que Ele vai com certeza nos socorrer, amém? E vamos nós aqui, o ponto 2 aqui diz assim: a prática da oração. A Bíblia relata exemplos de homens que desenvolveram o hábito de oração ao longo do dia. Aqui citamos 3. O salmista Davi tinha um costume de orar pelo menos 3 vezes ao dia, que é o Salmo 55, verso 17. Daniel orava 3 vezes ao dia, Daniel 6:10. E Jesus, o nosso maior modelo de oração é Jesus Cristo. A oração intensamente, do dia. Mateus 26, do verso 36 a 44. Esse exercício diário de oração é um instrumento maravilhoso para o crente desenvolver uma vida espiritualmente avivada. Na Bíblia, muitos homens, mulheres de Deus venceram grandes batalhas porque tinha a prática diária da oração. Nesse ponto aqui nós estamos falando a respeito de oração, Então nós vemos aqui o exemplo de 3 homens, que tinham o hábito de orar, que era o salmista Davi, Daniel, o outro, e Jesus, então, uma pessoa, que tinha o hábito de orar também. E nós aprendemos que então é importante orar, que é importante buscar. Nós veja que Jesus, certa feita, ele se angustiou muito, era muito sofrimento. Jesus sabia de tudo que ia acontecer, que foi para isso que ele veio. Então Jesus, ele contemplava o sofrimento, ele falava para o discípulo: olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vão fazer isso comigo, mas vocês ficam em Jerusalém, que isso já está prescrito. E o discípulo parece que estava como dormindo, ele não percebia o ensinamento de Jesus, que quando acontecia para eles foram surpresas. E não era para ser uma surpresa para eles, eles tinham que, estava tudo escrito, Jesus ensinou o tempo todo. Só que quando Jesus chegou ali para orar no Getsemane, ele estava muito angustiado. Jesus angustiou, Jesus chorou, Jesus sentia dor. Ele mostrando aqui para o ser humano que nós passaríamos, mas nós também vencíamos. Por quê? Porque após Jesus morrer, e para o Pai, o Espírito Santo vinha. Então hoje esse Espírito Santo, ele habita em nós. E nós temos que nos alimentar através do Espírito Santo. Portanto, que é necessário buscar no conhecimento de Deus. Então Jesus, ele começou a entristecer e a angustiar. E chegou a falar com aqueles discípulos ali, aqueles 3, dizendo o seguinte, a minha alma, ela está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui. Jesus foi ali para orar com aqueles 3, mas Jesus começou a conversar, dizer: olha, eu estou triste, minha alma está angustiada. E Jesus disse: não, quer saber? Fico aqui, eu vou ali orar. Quando Jesus retorna, dormindo, Pedro e os 2 filhos de Zebedeu dormindo. Aí Jesus então diz: Pedro, nenhuma hora pudesse vigiar comigo. Ou seja, ele não precisava nem estar orando, mas que ele vigiasse, estivesse esperando ali acordado, o mestre voltar, se preocupar porque o mestre demorou. Não, ele não vigiou. Por quê? Porque ele não estava orando, porque quem ora vigia. Aí Jesus chega, olhou para aquele discípulo ali dormindo. Eu que imagino que Jesus disse assim: esse pessoal não pode ficar sem que eu... Quando Jesus volta e vê, ele observou quanto
que aquele discípulo precisava dele, como nós também. Então Jesus retorna a sua oração, ele volta de novo, segunda vez, e lá ele diz o seguinte, eu vou ler aqui para você na Bíblia, que fala o seguinte: e indo Jesus, segunda vez orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar-se de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Então, eu creio que quando Jesus foi a primeira oração, ele ia buscando assim: Pai, se tiver outro jeito, né, de eu não ter que passar e tal. Aí Jesus volta. Quando Jesus vê a necessidade, como o ser humano precisava dele, ele já volta de novo. É como se ele chegasse e dissesse: não, pronto, eu estou pronto, faça o que tem que fazer, é preciso. Então, nós temos que dar toda a glória e toda a honra para nosso Salvador Jesus Cristo, porque ele nos comprou na cruz do Calvário, ele se entregou, ele morreu, ele escolheu morrer por causa da humanidade que precisa dele. Então nós temos que reconhecer o amor de Deus, e para isso nós temos que estar orando e vigiando, que a palavra de Deus diz o seguinte: vigiai e orai, para que não entres em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então vejamos o seguinte: primeiro, vigiar e orar, e os dois estão juntos. Eu tenho que orar e vigiar. Se eu vigiar, eu oro; se eu orar, eu vigio. Então vejamos o seguinte: o ponto 3 fala sobre a leitura devocional da Bíblia. O crente avivado deve ler e estudar diariamente a Bíblia. Isso é preciso para entender, absorver e viver os seus preciosos ensinamentos. Além disso, os dias são maus, e por isso devemos portar a espada do Espírito Santo, que está em Éfeso capítulo 6, verso 17. Aliás, a Bíblia deve ser lida e estudada, levando-se em conta ao seguinte aspecto: ela nos permite meditar nas coisas de Deus. Salmo 119, verso 97. Ela previne o nosso coração de pecar. Salmo 119, verso 11. Ela nos consola. 119, também o verso 50. Ela dirige a vida. Salmo 119, verso... Todos nós sabemos que a nossa luta, ela é no nível espiritual. A luta da carne contra o espírito. E um vai vencer. E o que vai vencer? É aquele que você alimentar mais. Se você alimentar o espírito, você vai vencer. Mas se você alimentar a carne vai vencer. Então, nós devemos alimentar o espírito. Então veja a importância que nós temos que estar orando e lendo a palavra de Deus. Precisamos sim estar revestida de todas as armaduras que se encontram lá em Efésios capítulo 6 e o verso 10 em diante. Precisamos de todas essas armaduras para que possamos nós estar vencendo. Então nós temos que orar, nós temos que ler a palavra de Deus. Aqui no Salmo 119 tem esses versículos. Então eu resolvi pôr aqui em ordem para mim poder falar para vocês melhores. Mas diz assim no Salmo 119, que é o verso 11: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Por quê? Porque a palavra vai te ensinar, guiar você o que é certo e o que é errado. Você pode errar, mas é porque você quer errar, e não porque você não sabe o que é certo e o que é errado. Salmo 119, verso 97. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todos os dias. A palavra de Deus, se você meditar, você adquire sim esse amor. Ela passa a fazer parte da sua vida como a comida do dia que você come. E o verso 50 diz assim, né, que é o Salmo 119, verso 50. Isso é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. A palavra de Deus, ela nos consola, como nós lemos também o salmista. E esse verso 105 é muito conhecido, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus é importantíssima. E o verso 133
diz: ordena os meus passos na tua palavra. Então Deus te abençoe, Deus te guarda, Deus te proteja. E se você quer realmente conhecer, não é aqui que você vai aprender, mas pegando uma Bíblia na sua casa e estudando ela, o Espírito Santo vai ser o teu professor e você vai aprender, amém? Fica com Deus, Deus te abençoe. Tchau! Fica com Deus!